A verdade por trás dos resultados estéticos duradouros e que ninguém te contou na faculdade. Você pode estar fazendo tudo certo no atendimento e mesmo assim não ter resultado. Você já seguiu todo o protocolo certinho? Fez um bioestimulador no tempo certo, com a dosagem correta, indicou a rotina de home care mais completa que existe. A paciente voltou depois para você, para o retorno da tua consulta, com uma melhora, mas poucos meses depois parece que nada foi feito, ou às vezes essa melhora foi pequenininha. A pele não sustentou aquele resultado. E aí começa a vir aquela sensação estranha. Será que eu errei na técnica? Será que a minha colega, que cobra menos, consegue um resultado melhor do que o meu? Será que eu preciso comprar outro aparelho ou fazer um curso de alguma nova técnica, fazer um curso caro para aprender alguma outra técnica milagrosa que de repente eu não faço ainda? Pois é, eu já estive também nesse mesmo lugar e eu descobri uma verdade que ninguém me contou na faculdade e nem nos cursos que eu vim fazendo ao longo dos anos. O resultado, ele não depende só do que você aplica na pele. Não é o peeling, não é o bioestimulador, não é o laser. O que vai sustentar o teu resultado de verdade é o que está acontecendo dentro do corpo do teu paciente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou a Daniela Lenzi, fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional e biomédica e também professora de estética há mais de 18 anos. Durante muito tempo, eu também acreditei que se eu fizesse todos os cursos possíveis e imagináveis, eu seria uma profissional diferente. Aprendi muitas técnicas incríveis, mas sabe o que eu percebi? Que todas nós aprendemos as mesmas técnicas e no fim das contas, o mercado está cheio de gente aplicando o mesmo tipo de protocolo. A verdade é que a paciente, ela não sabe diferenciar se o teu microagulhamento é melhor do que o meu microagulhamento ou é melhor do que o microagulhamento da colega. Se tudo o que você oferece é a técnica, ela vai acabar comparando apenas o preço. Agora, quando você tem um olhar clínico, quando você entende por que aquele corpo não está respondendo, quando você começa a explicar para a paciente que a culpa não é dela e nem sua, mas sim de algo interno que precisa ser ajustado, que precisa ser equilibrado, aí sim você começa a se diferenciar, porque a técnica, ela acaba virando a cereja do bolo e não a única coisa que você tem para oferecer. E o que sustenta então um resultado estético? Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você está pintando uma parede que está com infiltração. Você pode passar a melhor tinta do mundo, mas se você não tratar a umidade dessa parede, em pouco tempo a mancha vai voltar. E é assim que funciona também com o corpo. Se a paciente ela tiver inflamada, se ela tiver com uma deficiência de nutrientes, se ela tiver com uma resistência insulínica ou até mesmo um desequilíbrio hormonal, a técnica que você faz, ela é como se fosse a tinta na parede molhada. Ela funciona por um tempo, mas ela não dura, ela não sustenta. E é por isso que eu digo que resultado duradouro, ele é pura bioquímica. Não basta você tratar simplesmente o sintoma estético visível. Você precisa entender o que realmente está alimentando aquele problema estético, aquela queixa estética da tua paciente. Outro dia eu atendi uma paciente com melasma. Ela já tinha tentado de tudo: clareadores, peelings, sessões de laser. E o que aconteceu? O melasma voltava. Clareava, depois escurecia de novo. E sabe por que isso acontecia? Nos exames, nós vimos que ela estava com o cortisol elevado e uma resistência insulínica absurda. Ou seja, o corpo dela estava inflamado o tempo todo. O cortisol, ele interfere em tudo no teu corpo. Nenhum ácido do mundo ia funcionar enquanto o corpo dela estivesse nesse estado. Vou te contar de um outro caso. Uma outra paciente que eu tive, que tinha 42 anos, com queixa de flacidez no rosto e no pescoço. A gente fez fios de PDO, mas o resultado, ele acabou sendo muito abaixo do esperado. Aí eu pedi alguns exames e nós descobrimos que a ferritina dela estava em 15 e a vitamina D estava bem baixa, estava bem próximo do limite. E, claramente, ela tinha um hipotireoidismo subclínico. Com a suplementação, ajuste médico da parte hormonal e preparo desse terreno, a gente repetiu o mesmo protocolo depois de um tempo e o resultado foi completamente diferente. Aí eu te pergunto, você acha que essa paciente vai recomendar para todas as amigas? Você não precisa saber tudo sobre exame. Você não vai precisar virar médica. Você não precisa disso tudo. Mas, se simplesmente você entender o básico, aquilo que impacta na estética, você já se posiciona acima de 90% das profissionais do mercado. E é isso que vai fazer a paciente olhar para você e dizer: nossa, ninguém nunca me explicou isso. Nunca falaram isso para mim numa consulta. Eu me sinto cuidada, de verdade. E aí você percebe que o seu valor não está
no aparelho que você comprou, nem no nome do curso que você fez, nem na técnica milagrosa. Teu valor, ele está diretamente no teu raciocínio, na tua capacidade de avaliar e planejar o tratamento estético. Talvez agora você esteja pensando, mas Dani, e se eu errar na interpretação? Se eu fizer alguma interpretação errada? Errar, na verdade, é você trabalhar às cegas. Errar é você não investigar nada. Errar é você trabalhar no escuro, sem saber o que está acontecendo internamente. Quando você aprende a olhar para os marcadores certos, você não substitui o médico, você soma, até porque aqui o objetivo não é diagnóstico médico. Mas e se a paciente ela não quiser fazer esses exames? A questão não é se ela quer ou não fazer, é se você consegue mostrar para ela que isso vai acelerar o resultado dela. E quando ela entende isso, ela aceita com mais facilidade. Aí você vai dizer para mim, mas isso dá muito trabalho. Tudo dá trabalho. Resta você decidir que tipo de trabalho você prefere. Ter agenda vazia dá trabalho. Ter agenda cheia também dá trabalho. Ter uma agenda de clientes insatisfeitas também dá trabalho. Ter que dar desconto para competir com outras estéticas, às vezes até com quem cobra menos, dá trabalho. O que eu te proponho aqui é um novo jeito de trabalhar, um jeito mais estratégico, mais valorizado e mais inteligente. Se você está cansada de sentir que entrega tudo e mesmo assim o resultado não dura, se você já se pegou duvidando da sua própria capacidade por causa de resultados inconstantes, resultados que não apareciam, resultados mínimos, chegou a hora então de você abrir os olhos para aquilo que ninguém te contou na faculdade. Resultado estético duradouro não é sorte, não é mágica e não é só técnica, é pura estratégia. É olhar para o corpo como um todo e eu quero te ajudar a fazer isso. Aqui no canal eu te ensino como começar a desenvolver esse olhar clínico sem precisar ser médica e sem complicações. Comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você teve na aula de hoje. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, curte e compartilha, porque eu vou continuar te mostrando semana após semana como transformar a forma de atender e os resultados que você entrega. Beijo e até a próxima.